Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a memória de São João Maria Vianney, o sacerdote e o padroeiro de todos os sacerdotes, de um modo especial, dos padres diocesanos, que somos nós, que estamos ligados a uma diocese como aqui em Mogi das Cruzes. Pois bem, antes de começar eu vou fazer um parênteses, eu estou me acostumando a fazer esses parênteses, né? Mas é uma dúvida que muitas pessoas têm e talvez eu pudesse respondê-la. Eu já vi muitas pessoas perguntando em redes sociais, em vários lugares, né? Qual é a diferença de um frei e de um padre? Muita gente tem essa dúvida. Qual é a diferença de um frei e de um padre? Nós aqui, que frequentamos a catedral, temos bem aqui próximo de nós o convento dos freis carmelitas. Então nós temos contato com os freis. Tem também os freis da Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo e tantos outros freis. Muito bem, qual é a diferença? Frei é aquele que é religioso. Quem são os religiosos? Não que nós não sejamos religiosos no ponto de vista de rezarmos. Religioso não é aquele que reza. Religioso é aquele que está ligado a uma ordem religiosa. Os franciscanos, os carmelitas, os agostinianos e assim tantas outras ordens religiosas, Então tem um carisma específico, tem uma missão e uma vocação específica, Tem os religiosos e as religiosas, as freiras. Então tem freira que cuida de colégio, tem freira que cuida de hospital, tem freira que cuida de orfanato, tem freis também que cuidam de colégio, tem freis que cuidam de hospital, tem freis que cuidam de orfanatos e assim por diante, Então o frei é aquele que é religioso, tem voto de castidade, pobreza e obediência. E entre os freis, que são irmãos ou freis, ou religiosos, entre eles alguns podem se tornar sacerdotes. Alguns podem se tornar sacerdotes. Hoje a grande maioria é sacerdote, mas alguns podem e também podem não ser sacerdotes, Então, o frei é aquele que é religioso, Tem voto de castidade, pobreza, obediência, e entre esses alguns são sacerdotes. E nós, padres diocesanos, somos padres ordenados pelo bispo diocesano para trabalharmos nas paróquias, na diocese, como aqui no caso de Mogi das Cruzes, Então o frei mora nos conventos ou moram nas comunidades próprias dos religiosos, alguns são padres, outros não, e nós, padres diocesanos, somos ligados à diocese e cuidamos das paróquias que o bispo nos designa, tá bom? Então, existem freis que são padres, existem freis que não são padres, E nós, padres diocesanos, estamos ligados à diocese, tá bom? Então, fechando parênteses, essa é a diferença entre frei e padre, que na verdade não tem diferença, Os freis que são padres como qualquer padre, reza a missa e os sacramentos como qualquer padre, mas eles têm uma missão, um carisma e uma vocação específica da sua própria congregação, tá bom? Muito bem, hoje nós celebramos então São João Maria Vianney. Quem foi São João Maria Vianney? Ele nasceu no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, e ele é francês. Ele nasceu na França e depois de muitas dificuldades, ele conseguiu e foi ordenado sacerdote. Quando ele foi ordenado padre, ele foi enviado para um lugarejo chamado Ars. Tanto que muitas pessoas conhecem como o cura d'Ars, o cura de Ars, O cura era conhecido, era como o padre era conhecido, O cura é aquele que cuida, O pároco, o cura. Então o cura de Ars, porque a sua paróquia era nesse lugarzinho chamado Ars. Ars era um vilarejo muito pequeno, muito simples, e ao mesmo tempo que estava abandonado há muito tempo. Quando São João Maria Vianney chegou nesse lugar, estima-se que tinha mais ou menos 40 famílias morando, era um lugarejo muito pequeno. Então a igreja estava abandonada, e o povo também abandonado, há muito tempo sem padre. O povo já estava bastante entregue aos
aos pecados, né? Vivendo de forma desordenada, de forma desonesta, muito afastados dos sacramentos, não se confessavam, não participavam de missa, não comungavam, e foi dessa forma que aquele santo encontrou a sua primeira e única paróquia. E ali então ele viveu um ministério sacerdotal muito frutuoso, onde ele celebrava a Santa Missa, rezava e atendia confissão. Essa foi a vida de São João Maria Vianney. Dizem os escritos que ele acordava por volta das 2 horas da manhã, ia para a igreja para preparar a missa, ficava em oração, rezava a missa por volta das 6 horas da manhã e depois atendia a confissão até mais ou menos umas 2 horas da tarde. Vocês escutaram o que eu falei? São João Maria Vianney chegava às 2 da manhã na igreja para preparar a missa. 4 horas para preparar a missa. Para se preparar para a missa e para preparar a missa, né? Eu tenho o costume de preparar as coisas da Santa Missa. Coloco lá no altar as galhetas, a âmbula, as coisas para a missa, o lavabo. Preparo o cálice lá na sacristia, bonitinho. Geralmente eu chego na igreja 1 hora antes da missa. Hoje, por exemplo, eu já estava na igreja atendendo confissão. Então, às 11 da manhã eu começo a preparar a missa, que é celebrada ao meio-dia. Tem gente que não gosta de mim aqui na igreja porque eu preparo a missa. Vai entender. Vai entender, né? Esse padre quer fazer tudo. Isso é meu serviço, né? Isso é minha função. Mas se não faz, reclama também, viu? Então eu não fico preocupado com isso, não. Eu demoro 20 minutos, meia hora. Olha, eu estou dizendo de mim, tá, gente? Estou falando de mim, né? Estou dando um tiro no meu pé. São João Maria Vianney demorava 4 horas para preparar a missa. É claro que ele não ficava 4 horas preparando galheta. Ele rezava. Rezava. Tem gente que se ofende quando um padre reza, é engraçado. O padre, cada paramento que ele coloca desse aqui, desses paramentos todos, cada um que ele coloca tem uma oração que ele faz. Quando o padre põe o amito, ele reza pedindo a Deus que afaste dele pensamentos ruins. Quando coloca essa túnica branca, chama alva, ele reza pedindo que seja banhado no sangue do Cordeiro, porque ela é branca e lembra a nossa pureza batismal. Quando o padre coloca essa cordinha aqui, chama símbolo, ele pede que os rins sejam cingidos e que mantenha a castidade e a continência. Quando ele põe a estola, é o poder sacerdotal, ele pede que seja restituída a alegria de participar da vida eterna. E quando ele põe a casula, pede a Deus que seja digno de carregar o peso da cruz como Jesus o carregou. Cada paramento o padre vai rezando. Aí o padre está se paramentando na sacristia, a pessoa vem conversar com o padre, eu falo, espera só um pouquinho que o padre está rezando. Esse padre é mal educado. Rezar agora é falta de educação. Termina, o padre tem uma oração que ele tem que fazer, composta, escrita por São Tomás de Aquino. Depois tem uma oração a Nossa Senhora, mãe dos sacerdotes, que esteve de pé junto à cruz do Senhor, que está junto ao sacerdote rezando a missa. Depois tem uma fórmula de intenção. Quero rezar a missa e consagrar o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o rito da Santa Igreja Romana, em louvor do Deus Todo-Poderoso, de toda a Igreja triunfante, para o meu próprio bem, de toda a Igreja militante, e por todos os que se recomendaram às minhas orações, de modo geral e em particular pela felicidade da Santa Mãe Igreja. Amém. Padre reza antes da missa. São João Maria Vianney rezava por 4 horas antes da missa. E depois a missa atendia horas e horas de confissão. Sabe qual foi o resultado dessa vida de São João Maria Vianney? Conversão do seu povo. O povo se converteu. O povo daquela cidade mudou completamente os seus costumes. O povo daquela cidade mudou completamente a sua postura. Iam à missa, se confessavam e viviam de forma santa. São João Maria Vianney foi um
fenômeno tão espetacular que as pessoas de todos os lugares da França iam se confessar com aquele padre. E é interessante porque nesses tempos midiáticos, onde nós temos que ter sempre uma palavra muito acertada, onde nós temos que ter sempre uma palavra muito bonita e muito rebuscada, São João Maria Vianney não tinha grandes discursos, não tinha grandes eloquências, ele era um padre, ponto. São Pio de Pietrelcina, um grande sacerdote do século XX, um dos maiores sacerdotes do século XX, por 50 anos carregou os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem um livro escrito por ele, não tem uma homilia deixada por ele, porque ele não era um grande orador, era um padre que rezava. Ele mesmo dizia isso de si mesmo. Diziam: o que você diz de você mesmo? Quem é você? Hein, Frei Pio? Ele era frei, era franciscano. Ele dizia: eu não sou nada, eu sou apenas um frei que reza, ponto. Esse sacerdote é para nós um grande modelo. Mas São João Maria Vianney precisa ser entendido ainda dentro de um contexto um pouquinho maior. Primeiro, o amor que ele tinha pelo sacerdócio, claro, pela vida de oração, pela Santa Missa. Dizia que se nós soubéssemos o que é uma Santa Missa, nós morreríamos de amor. Maravilhoso. Mas São João Maria Vianney, na sua fidelidade, ainda tem algo mais importante que nós precisamos lembrar, meditar e refletir. São João Maria Vianney viveu logo depois da Revolução Francesa, o chamado Iluminismo, que foi algo terrível, terrível para os nossos tempos. O Iluminismo, buscando uma racionalidade, ele aboliu e abominou tudo aquilo que não era explicado pela ciência, como por exemplo a religião. O Iluminismo matou muitos padres religiosos, freiras, e dizia que a igreja e a religião controlava o povo e que o povo deveria ser libertado da crença. E matou muita gente. A guilhotina francesa derrubou muitas cabeças de padres, de freiras. E nesse tempo, alguns padres fizeram como que um acordo com a política do momento, e eles então se dispuseram a dizer o que o regime queria que eles dissessem e a não dizer o que o regime não queria que eles dissessem, a república. Fizeram um acordo com o mundo, calaram a voz da profecia e da verdade e se tornaram padres frios e apóstatas. São João Maria Vianney viveu nesse contexto, onde alguns padres se entregaram a esse acordo mundano, mas muitos não quiseram. E esses que não se rendiam a este acordo, muitos deles eram presos, muitos eram mortos, e os que não eram nem presos nem mortos viviam na clandestinidade. Celebravam as missas nas casas. A primeira comunhão de São João Maria Vianney foi celebrado dentro de uma casa, celebrando a missa escondido, porque um desses padres que não aderiu ao regime e ao acordo com o sistema da época. Ele viveu nesse contexto onde, para ser fiel à igreja, a nosso Senhor e à verdade, era preciso ter a coragem de dar a vida se fosse preciso. E muitos o fizeram. Então, aqui nós vemos uma fidelidade ainda maior desse santo, uma força ainda maior, porque na santidade de São João Maria Vianney, onde ele chamava a atenção para o pequeno lugarejo de Ars, que vinham pessoas de todos os lugares da França para se confessar e para participar da missa com aquele santo. É claro que ele sofreu diversas perseguições, ameaças, mas ele se manteve fiel à verdade, se manteve fiel ao Evangelho, se manteve fiel à Santa Igreja.
São João Maria Vianney é para nós, padres, um grandiosíssimo modelo, mas é para todos nós modelo de fidelidade, modelo de quem enfrentou grandes dificuldades para se manter fiel. Talvez hoje nós passemos por outros tipos de dificuldades para nos mantermos fiéis, mas vamos sempre passar por dificuldades, enfrentamentos. Nós sempre vamos escutar coisas, se nós quisermos ser fiéis ao Evangelho, a Jesus, à Igreja, ao que a Igreja realmente ensina e diz, não aquilo que eu penso da Igreja, mas o que ela realmente ensina e diz. São João Maria Vianney, como modelo para os sacerdotes, como modelo de padre, que esteve unido a nosso Senhor, que esteve entregue ao altar do santo sacrifício, que Ele possa nos ensinar a também nós amarmos profundamente a Santa Eucaristia, profundamente a Santa Igreja, a nos entregarmos, a não banalizarmos os mistérios de Deus, a não banalizarmos os sacramentos e fazermos do nosso coração o lugar onde Deus reina absolutamente, acima de todas as coisas. Que nós possamos, a exemplo desse grande santo, nos mantermos fiéis a nosso Senhor, que prometeu também, aquele que se fizer fiel até o fim, esse será salvo. Que nós possamos nesse dia, dedicado aos padres, rezarmos por nós padres, rezarmos por todos os padres, por todos os sacerdotes, por aqueles que porventura estejam doentes, por aqueles que talvez estejam cansados, por aqueles que estejam passando por tribulações, por perseguições, por aqueles que estão longe da pátria em missão, levando os sacramentos a tantas pessoas nas dificuldades, por aqueles que talvez agora, nesse momento, estejam presos, serão martirizados, mortos por serem fiéis, por aqueles que estão desanimados, por todos os padres. Rezemos a nosso Senhor, que mantenha os nossos sacerdotes fiéis ao altar. O sacerdote é ordenado para o altar. Não existe outra coisa no mundo que possa ter um lugar preferencial no coração do padre que não seja o altar, o santo sacrifício de nosso Senhor. Que nós sejamos fiéis a este Deus que dá a vida por nós e se faz presente nas mãos dos sacerdotes. Que Deus abençoe a todos nós e abençoe a todos os sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.